Há quem acredite que uma palestra é só um momento a mais de inspiração, mas na verdade uma palestra pode ser o começo de uma mudança de cultura institucional e formação de equipe para a cultura do cuidado. As nossas palestras não são genéricas, você não vai encontrar aqui uma palestra de prateleira. As nossas palestras são customizadas, personalizadas, para atender justamente a sua demanda sob medida daquilo que você realmente precisa solucionar aí no seu contexto. A nossa primeira pergunta para você sempre é: quais são as suas dores e como é que a gente pode te ajudar a curar cada uma delas a partir do nosso encontro. Antes de cada encontro, nós realizamos uma conversa com os gestores, com os responsáveis pela formação. Fazemos um alinhamento de maneira que os seus desejos são atendidos de verdade quando vamos e levamos uma formação aí para a sua Secretaria de Educação ou para a sua escola. As palestras da Reinventando a Educação têm base em neurociência, gestão psicossocial e engenharia de segurança do trabalho. Elas despertam consciência sobre os temas como liderança amorosa, cultura do cuidado, gestão dos riscos psicossociais e saúde mental no ambiente de trabalho. O nosso verdadeiro propósito é que você tenha mais do que uma palestra, uma oficina, um momento de uma vivência prática com dinâmicas que são ali experienciadas e podem ser multiplicadas em outros contextos. O nosso principal propósito é formar em cada um dos nossos encontros multiplicadores das nossas práticas, das nossas metodologias, porque o que nós levamos para você é ciência com sensibilidade, com a capacidade de execução prática daquilo que é colocado em campo. O que nós temos para te oferecer é um encontro ímpar, um encontro inédito e irrepetível que leva a reflexão, mudança de comportamento e engajamento real, porque procura produzir no ambiente um momento de confiança e de muita troca entre os participantes. O que mais eu gosto de ouvir no final de uma palestra é um feedback que sempre traz pra gente frases do tipo: a gente precisava disso, nossa, que legal, parece que você estava aqui vendo a gente trabalhar o tempo todo. E quando a gente recebe isso como retorno daquilo que a gente fez, a gente tem a certeza de que a gente precisa fazer mais disso que é customizar cada uma das nossas entregas. É ouvir de verdade com aquilo que a gente chama de escuta aprendiz. A escuta aprendiz é a gente captar do campo aquilo que ele tem de demanda e fazer uma entrega bonita que gera um valor, porque muda de verdade comportamentos. Então, mais do que inspirar, a gente faz palestras para a gente levar reflexões e para a gente levar a sincronização de ações e a conexão entre as pessoas. Não existe um Messias da educação, não existe um grande salvador, mas se cada um de nós pudermos entender quem somos e onde estamos no espaço educativo, com certeza a reinvenção acontece. Cuidar da equipe é o primeiro passo para cuidar da educação. A gente fala muito de aprendizagem, foca no aluno, mas para que essa tal de aprendizagem de verdade aconteça, a gente precisa de educadores que de fato estejam bem. E saúde mental não é ausência de doença. Saúde mental é uma questão de gestão, de uma gestão efetiva que dispõe de ferramentas para fazer com que cada um dos seus professores estejam bem cuidados e possam florescer e fazer florescer. Mais do que dizer que o professor é o profissional que forma todos os outros profissionais, a gente precisa se lembrar que o professor é o profissional que forma gente. O professor precisa ser bem cuidado como gente para que ele também se sinta capaz de fazer essa entrega para o mundo. E é por isso que a gente precisa de uma gestão forte, de uma gestão humanizadora, que vá para além de indicadores frios de resultados, mas inclua nesses resultados histórias de vida. E humanize todas as suas práticas. E isso é possível desde que a gente tenha metodologia, escuta aprendiz e ações e planos de ações coordenados. E cada palestra é uma oportunidade de colocar o cuidado em prática, com emoção, técnica e propósito.
Quando o educador é cuidado, toda a escola floresce. Quando o professor se sente pertencente ao espaço escolar, ele consegue sim engajar toda a comunidade num mesmo propósito. E é isso que a Reinventando Educação faz todos os dias: cuidar dos gestores, cuidar de alimentar esses gestores para que eles possam cuidar de todos os professores que de verdade precisam ser priorizados, para que possam trazer os alunos para aquilo que a gente chama de aprendizagem e trazer as famílias, que são um importante apoio e não podem ser uma ausência da escola. Quando a gente trabalha sobre gestão do cuidado humano, promoção do cuidado humano, ainda formação, palestras sobre o cuidado humano, eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre o que a gente está entendendo sobre esse tal de cuidado. E é interessante dizer que uma referência importante para nós é o Leonardo Boff. O Leonardo Boff tem 2 livrinhos que são importantes. Um deles é o Saber Cuidar. Isso é muito importante para a gente, né? Quando a gente fala do que a gente quer trabalhar sobre cuidado humano, ele fala sobre isso. Mas ele traz uma pista que eu acho essencial para a gente, num outro livrinho dele, que é a Oração de São Francisco, que é sobre a paz. E ele dá 2 exemplos. Ele diz, olha, tem muita gente que fala sobre a paz, mas o que transforma mesmo é quando não precisa falar sobre a paz, é quando alguém é a paz. E ele dá 2 exemplos que eu acho fantástico. Ele diz que ele dá o exemplo de uma sambista sambando no Morro do Rio de Janeiro. E ele perguntou onde está a música. E ainda outra sobre a música, eles dizem o violinista tocando o violino. Onde é que começa um e termina o outro, né? Onde é que está a música? Quando a gente fala do cuidado humano, a gente está querendo dizer que a gente quer trabalhar com as pessoas, a gente faz formação para que o cuidado seja vivenciado como um hábito, ou seja, onde a gente não precisa nem pensar sobre ser cuidadoso com o outro, onde se torna tão óbvio que não há como não ser. E para também ilustrar isso, foi muito interessante, o MIT fez uma pergunta para os seus pesquisadores. O MIT é aquele centro, né, lá de Massachusetts, nos Estados Unidos, de grandes pesquisadores do mundo. Ele pegou os seus pesquisadores da saúde no final do século XX, mais ou menos pelo ano 2000, e perguntou qual era a maior invenção da saúde no século XX. Imagina, no século XX teve invenções incríveis, né, na área da saúde. E a resposta é incrível, né? Os pesquisadores disseram que a maior invenção da saúde no século XX é a escova de dente. Olha que incrível, a escova de dente ela mudou a saúde do planeta, porque a saúde bucal é essencial, mas olha só, a escova de dente ela é simples, possível, barata e virou um hábito. Mas é interessante a gente ver como é que vira o hábito. No começo a mãe manda, né, ou alguém manda, se escova os dentes, não vá dormir sem escovar os dentes. É a importância de escovar os dentes. Há uma psicoeducação, uma repetição, uma lembrança de uma obrigação. Mas até quando isso vira hábito, a gente não consegue mais não escovar os dentes. Como assim dormir sem escovar os dentes? Como assim? Isso vira o hábito. Então todas as nossas ações, as nossas pedagogias, as nossas andragogias, as nossas formações, o nosso trabalho, nossas assessorias, tudo isso tem um propósito, que é que o cuidado vire hábito. De quando a gente não precisa mais nem pensar em falar sobre isso, mas ele virou o cotidiano. A escola não tem como ser escola sem ser cuidadosa, não tem escola sem como cuidar dos professores. Como assim? E a gente como assim não ser generoso? Como assim não ser cuidadoso? E é por isso que a gente vive, né? A gente vive para ser o que a gente fala, mas estar com as pessoas e querer ser essa mudança que a gente deseja para o mundo, como diria já o nosso querido grande